Senhor. Amém. Glória a Deus. Um dia chuvoso, mas vamos estar falando da palavra de Deus, diferente da quantidade. Pessoas que nós estivemos não importa. Eu sempre conto testemunho que eu e a Marcela cuidamos uma igreja em Curitiba. E demorou muito tempo para vir as pessoas, nós ficamos 3 meses, só eu e ela. Ela cantava e eu pregava como se tivesse uma multidão. Até que Deus começou a enviar pessoas. Então nós não temos dificuldade de pouco, bastante. Nós sempre vamos estar falando da palavra de Deus. Vou ler uma palavra aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, e o versículo 9 da palavra de Deus. A maioria das pessoas, eles têm um conceito errado sobre a fé cristã. Eles leem as histórias, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 9. Eles leem as passagens bíblicas, e eles juram que creem em Deus, eles juram que creem na palavra de Deus, mas a gente percebe que no seu dia a dia, eles não veem o que a palavra de Deus conta nas passagens que nós lemos sobre milagres, sobre cura, sobre livramento, porque a Bíblia é algo extraordinário, a Bíblia é algo sobrenatural, porque ela vai contar histórias que quebra qualquer tipo de paradigma. A Bíblia quebra qualquer mentalidade, porque do natural. A Bíblia é totalmente sobrenatural. E a maioria das pessoas que leem a Bíblia, elas leem com óculos do natural. Por isso que eu não entendo a Bíblia, porque a Bíblia é sobrenatural. E esse versículo que eu vou acabar de ler aqui diz assim: ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta, endireita sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Uma das muitas passagens sobre o milagre é essa daqui. Paulo estava falando. O que Paulo estava falando? Do Evangelho. Será que é o mesmo Evangelho que a gente escuta nas igrejas? Será que é o mesmo Evangelho que muitos cristãos dizem que ouviram e creem? Porque esse Evangelho funciona. Esse Evangelho que Paulo pregava funciona. A Bíblia diz assim que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os testemunhos de Deus. Os testemunhos de Deus que está relatado nas Escrituras é a própria profecia viva. Tem gente que fala assim, mas será que Deus é verdadeiro? É bem fácil provar que Deus é Deus. Eu gosto de uma explicação de John Dee. Ele falava assim: se alguém ouviu Deus falar, e escreveu o que está aqui na Bíblia, eu e você também podemos ouvir Deus falar. Amém, Jesus. E esse Evangelho que Paulo estava pregando trouxe fé ao coração desse homem. Fé o suficiente para liberar o poder de Deus. Para que as suas pernas se endireitassem e ele fosse curado na hora. Nós não pertencemos a esse reino. O nosso reino é dos céus. O reino de Deus. E a palavra de Deus, ela é lei nesse novo reino. E toda a palavra, ela vem carregada, por assim dizer, de poder para fazer aquilo que ela relata.
palavra de Deus, ela vem com poder suficiente para fazer aquilo que ela relata. Ela vem carregada de poder. É a mesma coisa quando o governo. Se o governo, o Senado lá aprova uma lei, e o presidente assina, aquela lei que ele fez, ele precisa fazer com que o Estado cumpra essa lei. O governo precisa dar condição para que o Estado cumpra aquilo que foi feito em lei. Por exemplo, se ele abrir lá uma exceção sobre um direito, ele precisa colocar nos bancos dinheiro no nosso CPF. Se tem um direito lá de uma restauração, alguma coisa que você tem direito de receber, que foi aprovado, ele precisa liberar dinheiro nos bancos e os bancos vão liberar para nós. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi abrir a janela do céu, podemos dizer assim, os celeiros do céu e deixar à nossa disposição. Muitos cristãos vão viver uma vida miserável aqui na terra, sofrendo dores, sofrendo doenças, enfermidades, miséria, falta de coisas, a qual as pessoas olham e se compadecem e dizem: coitado, está todo dia na igreja, mas está uma vida miserável, está debaixo de uma depressão, debaixo de uma ansiedade, debaixo de um jugo miserável de doença. Porque só quem vive uma dor constante 24 horas por dia sabe o que eu estou falando. Só que não é culpa de Deus. E muitos dizem assim: Deus está trabalhando. É Deus que quer fazer alguma coisa. Irmão, Deus não faz dessa maneira, porque se nós sendo mal, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Por mais que muitas vezes a gente precisa disciplinar nossos filhos, corrigir, mas jamais a gente vai tacar um filho nosso na cama. Jamais a gente vai espancar ele ao ponto de levar ele a um cômodo. Apesar que o ser humano é mau, teve casos de pais matar filhos. Mas Deus é bom, irmão. Uma pessoa em sã consciência não faz isso com o filho. Deus não faz assim com nós. Deus não trabalha dessa maneira com nós. Deus não precisa usar de doenças, de enfermidades para trabalhar na nossa vida. Ele pode trabalhar de outras maneiras. Talvez isso possa te escandalizar, porque talvez a vida inteira você não viu essas coisas. Mas não é o que a palavra de Deus fala. A Bíblia fala lá no livro de Isaías que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que significa, irmão, que Deus tem um rim novo, Deus tem um coração novo para nós, à nossa disposição. Ele tem peça de reposição. Se tiver alguma peça com problema, Ele pode substituir. O que significa que lá no celeiro de Deus, irmão, tem condição para que nós possamos viver e pagar nossas contas, para que o nome do Senhor não vá para a lama, porque senão quem que eles vão dizer? Esse crente miserável, mal pagador. É o nome do Senhor que vai junto. Se diz crente, mas não consegue pagar as contas. E muitas das vezes é o nome do Senhor que é escandalizado. Porque quando uma pessoa lá do mundo vê um cristão todo arrebentado, eles vão dizer: ó, que adianta o cara na igreja lá? Só que eles não entendem, nem os cristãos entendem que o celeiro de Deus foi aberto lá na cruz do Calvário. Quando Paulo começou a pregar, eu creio que não seja um evangelho dos dias atuais. Talvez Paulo estava falando: olha, Jesus andou aqui na terra e Ele curou todos. Ele não deixou ninguém de mão vazia. Em qualquer circunstância, Ele operou sinais. Talvez Ele tenha falado assim: olha, certa feita os discípulos estavam no barco e o vento estava forte, e Ele deu ordem que o vento se acalmasse, que o mar se aquietasse. Talvez Ele pregava e falava,
dos endemoniados que eram curados, dos coxos que eram curados, dos mortos que eram ressuscitados, como a Marceline cantou aqui sobre Lázaro. E ele falou para que Lázaro, depois de 4 dias morto, viesse à vida. E aquele corpo morto ouviu a voz. O vento ouviu a voz de Deus. O mar ouviu a voz de Deus. Aquele peixe, quando Jesus falou para Pedro ir pescar e tinha uma moeda na boca do peixe, talvez a palavra que o Senhor falou assim: vai lá, peixinho, acha a moeda, pega e traga na boca, que eu preciso dessa moeda. O peixe obedeceu. Ele falou para que os ouvidos voltassem a ouvir, e os ouvidos voltaram a ouvir. Talvez seja esse evangelho que Paulo estava pregando. E Paulo foi falando desse evangelho poderoso, até que o coração daquele ouvinte começou a se encher. E Paulo, ele teve uma percepção não somente física, mas espiritual. Ele percebeu que esse homem tinha fé para ser curado. Lá em Efésios, Paulo, ele escreveu a carta aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 13, ele falou: todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais é nossa. Jesus nos entregou todas as bênçãos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O celeiro de Deus foi aberto para mim e para você, para nós vivermos aqui como vencedores. Irmão, quer dizer que então nunca mais precisamos passar por doença? Nós podemos até passar, mas toda vez que nós clamar, nós temos resposta. Nós podemos até sofrer algumas enfermidades por algum tempo, mas ela vai sair. Porque nós... Às vezes as pessoas acham que a pessoa é físico. É só matéria física. Eles falam: não, um remédio aqui resolve. O médico, ele só trabalha no físico, ele só trabalha na massa física. Remédio tal faz tal efeito, remédio tal faz tal efeito. E aí hoje em dia eles também começam a descobrir que muita gente sofre de doenças, e diz que é muito alto nível de doenças psicossomáticas, doenças emocionais, que não é mais física, mas sim nas emoções, que é gerado pela própria cabeça. E eles tentam resolver problemas emocionais com remédios. Deles, o que eles fazem? Para acalmar a dor do emocional, eles tragam um calmante na pessoa. Não passará, não para trazer cura, para aliviar. Porque eles não têm solução para isso. Mas no celeiro de Deus, no depósito de Deus, tem solução. Mas não tem só doenças físicas e nem só doenças emocionais, também tem doenças espirituais, que os demônios agem e operam. Eu acredito que toda doença começa no físico, mas com o tempo ela se torna uma doença espiritual. Se torna uma causa espiritual, porque os demônios são igual moscas. E quando eles percebem que tem alguma doença, se alguma área da pessoa está ali, a pessoa está sofrendo com alguma dor, com alguma doença, ele tenta depositar alguns ovinhos ali, para virar para se tornar uma bicheira, onde tem bichos, demônios. Que nossos olhos venham se abrir para o verdadeiro Evangelho. Se nós lermos o Novo Testamento, você vai perceber que Jesus, ele curou a todos que se chegaram a Ele. Ele não mudou. Ele não mudou. Uma coisa que nós temos que sempre ter a fome de mais de Deus, de ver mais milagres. Eu já tenho visto muitos milagres acontecer. Mas eu acredito que é muito pouco, porque eu já vivi 22 anos no Evangelho, eu queria ter visto mais.
Eu deveria ter me focado mais em milagres. Eu já vi testemunho de caroço desaparecer. Eu já vi testemunho de a ideia de ser curado. Nós oramos com uma senhora que ela foi curada da AIDS. Coluna sendo restaurada, eu já vi de montão. Vários e vários tipos, mas ainda eu acredito que eu vi muito pouco. Porque muitas vezes a gente se prende na religião, a gente fica meio assim, será que Deus faz? Deus faz. Porque Ele responde a oração. Sabe o que a gente pensa? Que nós temos um Deus miserável, porque às vezes nós pensamos que Deus é igual a gente. Deus tem abundância. Eu já vi pessoas que uma vez só na igreja e nunca mais voltaram e ser curado. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Teve casos que a pessoa nem vinha na igreja, mas orar e a pessoa orar em alguma casa que a gente ia ali por aí, a gente orar. E a pessoa recebeu um milagre. Eu orei com uma criança um dia que eu fui cortar meu cabelo, e estava uma menininha com tosse e atacado nos pulmões, bronquite, acho que era. E eles estavam pensando em levar ela para o eu falei, antes de levar, deixa eu orar. A mulher falou que nunca mais atacou os pulmões da menininha, a menininha nunca mais teve crise. E que tal se eu tivesse me acovardado e tivesse ficado quietinho? Talvez a menininha estaria sofrendo lá, ponhando aquele negócio lá no nariz para respirar. A gente não pode perder a oportunidade de ver Deus operar, nós temos que sempre querer mais de Deus. Eu gosto de um livro que, na verdade, não foi esse autor, mas Smith e Wigglesworth escreveram sobre a vida desse homem de Deus. E o tema desse livro é uma fé sempre crescente. Ele nunca se contentou. Ele sempre queria ver mais de Deus. E tem relato de extraordinários milagres. E ele falava assim algumas frases que ele falava que era tremendo. Ele falava assim: eu sou mais grande por dentro do que por fora, porque Deus habita em mim. Dentro de mim, ele falava. Ele também falava assim: se o Espírito não estivesse movendo, eu movo o Espírito Santo. Você pode achar meio que arrogante até, mas quando ele ia orar por alguém, ele insistia até o Espírito Santo vir e curar. Persistia, ia numa casa. Nessa época era tudo no interior, e ele andava quilômetros e quilômetros quando ele sabia que tinha algum doente. E conta-se a história que ele chegou numa casa que eles falaram: já morreu, não adianta mais, pode voltar, ou quiser pousar aqui, porque era longe onde que ele tinha viajado de trem até uma altura, pegou uma bicicleta emprestada e foi não sei quantos quilômetros de bicicleta. Ele falou assim: não, Deus nunca me enviou atrasado, me leva até o morto. Chegou, estava lá, estava ajeitando ele já para apanhar no caixão, que nem naquela época nem ia para funerária. Vinha o médico lá e via, atestava a morte e apanhava no caixão. E ele começou a orar com esse homem, começou a orar. Conta a história que ele catou o homem pela camisa e ergueu contra a parede. E segurava em pé e largava o homem caía como um saco de batata no chão, levantava. E batia o homem contra a parede, batia e mandava em nome de Jesus que ele voltasse à vida, até que uma hora ele começou a respirar e voltou à vida. Tem uma história também que um homem tinha sua esposa que estava à beira da morte. E ali ele era bem novo convertido, bem nos inícios do ministério dele. E ele chegou naquela casa para orar. E ele meio covardão, ele chamou um amigo dele que foi junto com ele meio tímido e tal. E ele sentiu que cada um deles fazia uma oração, o marido, o amigo dele e ele.
Começou o marido começou a orar assim: Senhor, me dá força para mim resistir nesses dias. Conforta o meu coração, Senhor. Me dá a sabedoria para me dar dos filhos que vão ficar. E ele foi orando mais ou menos nesse estilo. Aí começou o amigo: Senhor, escuta a oração deste homem que está para perder sua esposa. E nesse estilo ele foi. Até que uma hora ele não se aguentou e falou: tá bom, agora deixa eu. Ele subiu para cima da cama da mulher com um monte de óleo, tacou óleo em tudo da mulher, dizendo que quando ele relatou essa passagem, ele falou que não precisava ter colocado aquele óleo, mas como ele era novo convertido, ele queria ver o milagre, ele encheu a mulher de óleo e começou a dar ordem que a mulher voltasse, que tivesse saúde, e começou a falar em nome de Jesus que os demônios que estavam ali tentando matar aquela mulher que saísse. E a mulher se levantou. Que tal se ele concordasse com as orações dos seus amigos? Aquela mulher tinha morrido. Às vezes nós não... Diz que a definição de fé é ser corajoso. Às vezes nós temos que ser ousado. Toda vez que a gente for ousado, parece que Deus ele honra a nossa ousadia. Sendo como testemunho, Samuel ficou doente, mas estava numa situação bem difícil, um tempo bem difícil. E eu queria um milagre. Só que ele estava com muita tosse, muita gripe, estava vomitando. E não sei qual que foi primeiro lá em casa, foi minha cunhada, ou se foi a mãe. Chegaram lá, não tem que levar essa criança para o hospital. E eu estava querendo um milagre. Eu sei que cada um deles veio e não tem que levar. Até que uma hora fizeram a reunião e foram tudo lá em casa. Tem que levar essa criança de qualquer jeito. Eu só tinha R$10. Ninguém mais. 5. Só R$5. Naquela época. Daí tinha que abastecer o carro para levar o carro do pai ainda. Porcel. Chegamos lá, irmão, tinha uma fila de gente que estava num surto de gripe e tinha um monte de crianças com gripe. Só que o piá, ao chegar lá, sumiu a febre do piá. Sumiu todo o sintoma de gripe do piá. E daí, quando eles foram fazer aquela pré-consulta, que as enfermeiras vêm medir a febre e o batimento cardíaco, eles falaram: não, nós só temos atendendo quem está com febre, porque é muita gente. E o teu filho está sem febre, sumiu a febre do piá. Mas ele reclamou e chorou até que eles deram um paracetamol de gota. Que não tinha nenhum paracetamol de gota. E voltei para casa sem consultar e gastei os R$5 de gasolina. E se nós tivéssemos permanecido na fé, eu tinha certeza que o milagre estava para chegar. Mas não aguentei a pressão. Sabe o que às vezes nos falta? É perseverança. Eu creio da seguinte maneira: se eu orar uma vez e não ser respondido, se eu sei que é a vontade de Deus, eu vou orar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até acontecer um milagre. Também sempre quando eu tinha um problema de coluna e doía para tudo, doía para subir uma escada, um degrau assim, sentado doía, deitado doía, tudo doía. Não é uma dor forte, mas é uma dor contínua. Sempre eu estava lembrando daquela dor. E eu andando e eu ia falando: em nome de Jesus, dor, sai daqui. Às vezes eu citava Isaías 53, que ele levou sobre si nossas dores, nossa enfermidade, e eu falava: você está errado aqui, dor. Você deveria estar na cruz do Calvário. E eu orando. E um dia eu fui buscar a Marceli no serviço e descendo uma descida, doía para descer e doía para subir. Qualquer descidinha. E você via se segurando assim, já doía. E eu descendo, quando eu terminei a descida e estava meio no chão, eu lembro como se fosse hoje. Eu senti como se algo pegasse as minhas costas e desse um chacoalhar. Alinhou. E depois daquele dia, nunca mais voltou a dor. Às vezes nós não recebemos as coisas de Deus porque nos falta persistência. E Jesus,
Em muitas parábolas ele falou sobre persistência. Ela citou a parábola do juiz iníquo, a qual havia um juiz numa cidade que não respeitava homem e nem a Deus. E nessa mesma cidade também havia uma viúva, que tinha uma causa que precisava que o juiz julgasse a causa. Mas o juiz não estava nem aí. O que ela fez? Ela ia de manhã e de tarde bater na porta do juiz. Julga a minha causa. E na persistência dessa mulher, o juiz falou assim: eu não temo nem a Deus e nem a homem, mas para que essa mulher pare de me incomodar, eu vou julgar a causa dela. Às vezes nós não percebemos. Nós temos que perseverar em oração. Não podemos desfalecer quando a gente tem uma causa para receber um milagre. Não importa que passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa quanto tempo. Havia uma criança, o pezinho dela era torto o pé dessa criança. O pastor orou e o pé não voltou. Um pastor que Deus usava muito em cura. E daí ele pegou para não deixar a criancinha sem uma palavra. Ele falou assim: todo dia de manhã você manda o teu pé voltar para o lugar. Fala assim: em nome de Jesus, pé volta para o lugar. E o pastor ficou 1 ano sem voltar naquele lugar. Quando ele voltou, o Piazinho faceiro falou assim: ó pastor, meu pé voltou para o lugar. Demorou, mas voltou. Mas aí o pastor ele fala assim: por meios naturais era só através de uma cirurgia. Então quer dizer que não demorou nada. 1 ano. Às vezes você pode perseverar um tempão numa causa, mas quando Deus resolver, é questão de segundos, Deus faz milagres. Você pode demorar um tempão orando, mas quando Deus resolver fazer, é um milagre extraordinário. Havia um certo homem que foi pedir oração com o joelho, mas disse que ele estava perseverando há mais de 3 anos. E quando ele foi contar o testemunho que ele recebeu a cura, ele falou assim: o pastor só colocou a mão no meu joelho e na hora eu senti um calor muito forte ali, eu mexi o joelho, meu joelho voltou a funcionar normal, eu testei e tá bom meu joelho. Foi em questão de menos de 5 minutos o milagre, menos de 3 minutos o milagre aconteceu. Só que ele esqueceu de falar que ele já estava uns 4, 5 anos perseverando pela cura daquele joelho. Quando Deus resolver, Ele vai fazer. Eu acredito que não é quando Deus resolver, é quando nós saímos do campo da incredulidade e entrarmos no campo da fé. Porque Paulo percebeu que esse homem tinha fé para receber o milagre. Quando Paulo percebeu que esse homem tinha fé para receber o milagre, ele falou: em nome de Jesus, se coloca em pé. E o homem se colocou em pé. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, Senhor, pela vida da Marzeli, pela vida do nosso irmão Carlinhos, Senhor, pela sua família, Senhor Deus, pela família da Marzeli, Senhor Deus, pela família da Juscelia, Senhor. Deus, nós intercedemos lá, Senhor Deus, que o Senhor venha terminar aquela obra, Senhor Deus, que nós oramos nesse dia, Senhor Deus, por esse milagre, Senhor. A gente está em casa, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Deus, nós intercedemos também pela vida da Débora, Senhor. Deus, nós damos ordem para que as pernas dela se endireitem, para que os braços dela se endireitem, para que partes do seu cérebro seja apanhada ali, Senhor, partes que está faltando, para que ela seja uma menina saudável, Senhor Deus, para a glória do teu santo nome, Senhor. Nós declaramos cura na vida dela, Senhor Deus. Em nome de Jesus, na vida da nossa irmã Josefina também, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, não Deus de perto, não Deus de longe, Senhor. Para ti não há distância, Senhor. Opere esses milagres em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Sábado nós estamos aí para a honra e para a glória. Em nome de Jesus. Amém.